Olá, super maquiadora! Seja bem-vinda a mais um programa Maquiagem na Medida Certa. Meu nome é Caroline Daniele, sou maquiadora visagista e instrutora visagista. E no programa de hoje nós vamos conhecer a maquiagem que não valoriza a nossa modelo Gabi, que é o nosso 7º caso aqui do nosso programa. Então, na maquiagem de hoje, você vai ver quais são os detalhes que não valorizam a beleza dela. Na quarta-feira, eu vou liberar o vídeo com a análise facial dela e na sexta-feira, eu liberarei a maquiagem que valoriza a beleza dela. Por isso, se você quer saber quais são as dicas e informações que você então não pode cometer de erros ao atender a sua cliente, papel e caneta na mão e muita atenção nessa aula. Bora lá? Então essa é a nossa modelo Gabi, o nosso caso 7, e eu vou começar a pele dela utilizando dois hidratantes. O Fast Response Eye Cream da MAC, que é o da área dos olhos, e o Strobe Cream, que é o que eu vou utilizar nas demais regiões do rosto. Vou aplicar os dois hidratantes com pincel de cerdas sintéticas. A pele dela já está limpa. Enquanto eu estou aplicando os hidratantes, eu quero só salientar uma coisa bem importante. Quando eu faço a maquiagem que não valoriza, eu estou demonstrando uma das possibilidades de uma maquiagem que não valoriza. Assim como também, quando eu faço a maquiagem que valoriza, eu estou mostrando uma possibilidade da maquiagem que valoriza, certo? Então, aqui, eu estou fazendo a maquiagem, primeiro, que não valoriza a beleza da Gabi. Então, eu estou aplicando agora o Strobe Cream em todas as regiões do rosto dela. O Strobe Cream é um hidratante que tem um brilhinho, uma cintilância, então deixa uma luminosidade na pele. A parte que não vai valorizar a beleza da Gabi vai ser depois da base. Até a base eu usaria para a pele dela normal, tanto é que você vai ver na maquiagem que valoriza que eu repeti o passo a passo. Porque a cada caso eu venho trazendo questões diferentes, tá? Então, essa é a base da Clinique e observe que ela é uma base mais escura. A Gabi, ela está bronzeada. Então, aqui no vídeo você não consegue visualizar o colo dela, porque o vídeo está mais próximo. Mas a Gabi, ela viajou recentemente e ela, então, está bem bronzeada, só que não tanto quanto essa cor de base. Por isso, eu utilizei o corretor da Dalla para misturar um pouco e, então, deixar essa base um pouquinho mais clara, porém ainda um pouco mais escura que o tom da pele do rosto. Então, você vai ver que no rosto ela está um pouquinho mais escura, porém, quando eu faço o acabamento, conectando pescoço e colo, ela fica da cor do colo da Gabi, que a Gabi está bronzeada, certo? Então, eu estou aplicando essa base, que ela é uma base hidratante. Se é uma pele bem oleosa, eu não recomendo essa base. A pele da Gabi não é uma pele bem oleosa, então, para deixar um viço na pele, deixar uma maquiagem bonita, eu estou utilizando ela. Ela é uma base de cobertura mais alta, porque ela é base e corretivo junto, porém não é uma base seca. Gosto bastante também pela durabilidade dela. Então, é uma base bem boa de trabalhar, porém, sempre importante lembrar que é uma base mais hidratante. Tem que cuidar bastante o clima da região e o tipo de pele da cliente. Então, eu estou aplicando essa base em todas as áreas do rosto da Gabi, espalhando bem, fazendo acabamento nas orelhas e depois eu venho com a esponjinha dando batidinhas só para uniformizar e tirar o excesso de produto. Essa base é uma base que espalha super bem. Usando com o pincel Kabuki, que foi o pincel que eu usei, nossa, fica muito bom. Eu só vim mesmo dando algumas batidinhas para tirar excesso e deixar tudo legal. Estou usando agora o corretivo Shape Tape da Tarte nas áreas de iluminação. E a partir daqui, então, a gente começa a fazer traços que não valorizam a beleza da Gabi. Então, o que acontece aqui? Perceba que eu estou levando o corretivo até lá na lateral do rosto dela, próximo à raiz do cabelo, deixando esse iluminador, né, esse corretivo iluminador grosso, né, fazendo um traço espesso.
E isso deixa então o rosto dela com um aspecto de mais largo, a gente evidencia a largura do rosto. Perceba que eu estou trabalhando também esse corretivo na lateral da mandíbula, evidenciando a largura do rosto. Perceba também que eu estou trabalhando no dorso do nariz, que a Gabi possui o nariz um pouquinho mais projetado e eu estou então iluminando bem, deixando mais projetado ainda. Estou iluminando o centro do queixo, o que projeta ainda mais o queixo dela também, que ela também possui um pouquinho de projeção. Agora eu venho utilizando a esponjinha para tirar excesso de produto e espalhar melhor esse produto. Eu estou usando a esponjinha levemente úmida, eu molhei ela e apertei ela numa toalhinha para tirar o excesso de água. E eu estou então aplicando com leve batidinhas para espalhar, uniformizar esse produto no rosto. Então, vou espalhando todas as áreas de iluminação do corretivo e assim eu vou deixando tudo mais uniforme, sem nenhuma mancha. Então, na hora de usar a esponjinha, também eu consigo deixar uma transição entre as áreas escuras e claras melhor. Cuido bem a lateral do nariz, que é uma região que normalmente fica acumulado produto ou a gente não aplica produto suficiente. Então, cuida bem essa região. Levo esse corretivo claro até lá na lateral do rosto, por toda a mandíbula. E eu vou, então, espalhando esse corretivo. Deixei mais próximo à região de glabela, esse corretivo claro na região da testa, então não levei até próximo à sobrancelha. Só estou aplicando um pouquinho mais de produto aqui nessa região, que a Gabi possui um pouquinho de olheira nessa região, então eu só apliquei um pouquinho mais para dar um pouquinho mais de cobertura, mas pouca coisa. E aí depois vim com a esponjinha só para finalizar realmente o acabamento nessa região. Estou utilizando o pó da Roche Makeup para selar as áreas de iluminação. E observe então que eu não utilizei contorno na maquiagem da Gabi. A base já ficou sendo um pouquinho mais escura, evidenciando então contornos no rosto dela. E por que eu não fiz contornos no rosto dela? Porque a Gabi, ela possui o rosto um pouquinho mais largo. Você vai ver na nossa aula de quarta-feira que ela possui essa característica. E quando eu não faço contorno e aplico o corretivo claro, eu evidencio um pouco mais essa largura. E quando for algo assim que a sua cliente não goste, né, assim, da largura do rosto, ou você busque por proporção para o rosto, é interessante sim você usar contorno. Então aqui nesse caso eu fiz uma maquiagem sem contorno para também trazer para você um exemplo de que por vezes sim nós precisamos usar contorno no rosto da nossa cliente para melhorar as características, né, de esculpir o rosto, trazer mais proporção para o rosto. Então aqui eu trouxe um exemplo diferente hoje, que é o não usar contorno. Vou usar o iluminador facial da Daisy Peroso na cor Luna. E eu vou utilizar então no topo da maçã. Ele é um iluminador bem claro, então eu estou usando ele para evidenciar as áreas mais altas do rosto dela, áreas de maçã. Então perceba que eu iluminei toda a região do zigomático e da região mais central do rosto, evidenciei um pouquinho mais aplicando com o dedo em determinadas regiões para ficar ainda mais evidente esse produto. E agora eu estou iluminando o topo do nariz, que a Gabi já possui o nariz um pouco mais projetado. É um nariz lindo, fininho, mas ele tem um pouco mais de projeção. Quando ela fica de perfil, é mais visível isso, então a gente tem que tomar cuidado ao iluminar. Estou iluminando um pouco mais o queixo, também trazendo mais percepção de projeção para o queixo. E agora vou iluminar a região de glabela.
Isso aqui é algo bem importante. A Gabi possui a região de glabela também um pouquinho mais projetada. Quando a gente tem glabela projetada, queixo projetado, a gente traz mais aspectos masculinos para o rosto. Então, é importante você tomar cuidado aonde você aplica o iluminador. Estou usando agora o blush Orgasmo da NARS, que é um tom rosinha. Então, estou aplicando nas maçãs do rosto. Aplico e dou acabamento para trás. Eu aplico esse blush bem na região central do rosto. E agora eu vou fazer a sobrancelha. Estou usando a pastinha da Anastasia Beverly Hills na cor taupe. E eu vou, então, acentuar um pouco mais a aproximação das sobrancelhas, no caso da Gabi. Então, a Gabi possui as sobrancelhas arqueadas. Inclusive, além dela ter as sobrancelhas arqueadas que trazem empoderamento, como eu já mencionei, ela possui a região de glabela mais projetada, a região de queixo projetada, que trazem essa característica mais forte. Então, sobrancelhas arqueadas, junto com glabela projetada, queixo projetado, já traz mais força e empoderamento para o rosto dela. E eu estou, além disso, aproximando as sobrancelhas. Então, isso também traz um aspecto assim de um olhar mais intimidador, um olhar mais bravo para o rosto dela. Então, você tem que tomar cuidado na hora que você estiver maquiando as sobrancelhas. Observe como que está o desenho do olhar, como que está o desenho das sobrancelhas, como estão as demais características do rosto, glabela, mandíbula, queixo. Esses aspectos do rosto estão trazendo mais força, masculinidade, então tome cuidado para não deixar um olhar mais intimidador ao aproximar demais as sobrancelhas. Então aqui o objetivo foi te mostrar que tem que tomar cuidado com o quanto você aproxima as sobrancelhas. Quando é um olhar mais jovem, delicado, um olhar mais infantil, aproximar as sobrancelhas ajuda a trazer mais força e empoderamento, que sim, tem clientes que têm esse aspecto mais infantil no rosto, que gostam de mais força e empoderamento para intimidar realmente, tá? Já tive cliente que falou que gostava, sim, de uma maquiagem que trouxesse mais força e intimidação. Então, nesses casos, a aproximação de sobrancelhas é interessante. Estou utilizando o corretivo Tarte, o Shape Tape da Tarte, novamente. Eu usei ele nas áreas de iluminação, agora eu estou usando em toda a pálpebra superior para iniciar a maquiagem. Então, eu estou aplicando com um pincel de cerdas sintéticas e aí, em seguida, eu venho com uma esponjinha só dando batidinhas para uniformizar esse produto e tirar excesso dele. Vou começar com a sombra Soft Brown da MAC, que é um tonzinho levemente mais escuro que o tom de pele dela. E observe que eu estou aplicando essa sombra no cantinho externo, porém eu vou aplicar ela toda igual na pálpebra móvel. Então aqui eu quero trazer para você o caso que às vezes é bem comum de acontecer. A cliente querer uma maquiagem mais clara, assim, só com o contorno do olho e a sombra mais clara, né? Então, eu aqui tô usando uma sombra só um pouquinho mais escura que o tom de pele dela, em toda a pálpebra móvel, que deixa uma maquiagem bem suave, assim, não fica uma maquiagem muito escura, não, muito pelo contrário. Fica uma maquiagem mais natural, né? Só que, quando que a gente tem um problema? Quando a gente faz uma sombra natural com um contorno do olho escuro. E é isso que a gente vai visualizar aqui, que você tem que tomar cuidado, porque às vezes esse contorno do olho, a forma como ele é feito, ele não valoriza a beleza da cliente. Então, eu estou só aplicando essa mesma sombra Soft Brown na região inferior do olho, externamente aos cílios inferiores, para dar um pouco de profundidade, naturalidade nessa região inferior. Movimentos de vai e vem. E agora eu vou fazer o uso do delineador. Vou usar o delineador 77 da Inglot. E eu vou aplicar esse delineador
na região superior e inferior do olho. Então, na região superior, eu vou fazer um traço, primeiramente, mais fino, e aí eu vou engrossando. Eu estou simplesmente pigmentando bem próximo à raiz dos cílios. Estou usando um pincel da Ico, que ele é bem fininho. Então, eu aplico esse produto, que vai, então, marcar a região superior do olho. E perceba que eu estou indo até o finalzinho do olho só. Eu estou, portanto, evidenciando a largura do olho dela. Aplico, então, toda a região superior. Vou com um movimento de precisão. O meu produto no pincel está líquido, de uma forma fácil de aplicar. E na região inferior eu vou aplicar por dentro do olho e borrando um pouquinho por fora do olho. Então eu estou marcando um pouquinho mais a região inferior do olho também. Perceba então que com essa maquiagem eu estou simplesmente fazendo a marcação da largura real da Gabi. Então, eu estou evidenciando através da maquiagem, do meu delineado na região superior e inferior, a largura do olho da Gabi. E você vai entender mais sobre as características dela na nossa aula de quarta-feira. Então, quarta-feira eu libero a análise facial da Gabi e a gente vai entender, então, como que fica melhor uma maquiagem para o caso dela. E na sexta-feira eu vou liberar a maquiagem que valoriza a beleza dela, né? Então, vou mostrar para você um exemplo que, comparado com essa maquiagem que eu estou fazendo hoje, valoriza muito mais a beleza dela. Então, estou só dando acabamento para o delineado, engrossando um pouquinho mais, porque eu estou, então, evidenciando bem o contorno do olho dela. Vou dar o acabamento no cantinho interno também, na região mais interna do olho, na linha d'água superior. Observe que eu estou fazendo o movimento, então, com ela olhando para o ladinho. E aqui, dando só o acabamento. Na região inferior, eu vou usar um pincel de topo reto para esfumar um pouco mais externamente esse traço que eu acabei de fazer. Então, eu tô pigmentando um pouquinho mais com o delineador nessa região e eu estou esfumando com esse pincel de topo reto. Dessa forma, eu estou evidenciando um pouco mais a maquiagem na região inferior. E olha só, perceba como eu fiz a maquiagem só até o finalzinho do olho dela, conectando região superior e inferior. Repita o processo do outro lado. Vou pigmentando com o delineador primeiro. E aí depois eu esfumo com o pincel de topo reto. Movimento de vai e vem para esfumar. Gosto bastante de fazer o esfumado nessa região inferior com o pincel de topo reto, porque ele fica mais fácil de delimitar a espessura desse esfumado. Então, eu esfumo externamente e depois eu vou dar acabamento para esse traço. Estou só dando acabamento na região superior e agora eu venho com a sombra da Alice Salazar, a cor Salazar, para esfumar a região inferior. Então, ao esfumar e dar acabamento, eu estou deixando um pouquinho mais grosso a região inferior do que a região superior. Então, eu estou tirando proporção, né? Então, a região superior do delineado está ficando mais fina do que a região inferior, que está ficando mais espessa. Então, dessa forma, eu puxo o olho dela para baixo, eu desço o olho dela. E tem que tomar bastante cuidado com isso. Porque às vezes a gente deixa o quê? Um aspecto de olho caído.
Não é necessariamente o caso da Gabi aqui, a gente não deixou um aspecto de olho caído, mas deixa um aspecto de olho um pouco mais cansado. Então tem que tomar cuidado. Importante que a maquiagem tenha proporção na região superior e inferior. Estou só tirando excesso de sombra que caiu. E agora eu venho usando uma máscara de cílios. Então nessa maquiagem eu não apliquei cílios postiços. Justamente para você ter uma visão também de como fica uma maquiagem sem cílios, né? Pode ser que você já tenha visto vários exemplos, já tenha feito isso na prática, mas é importante a gente falar aqui sobre esse assunto também. Então, quando a gente faz uma maquiagem sem cílios, a gente acaba deixando um aspecto bem natural para os cílios dela, né? E um olhar, ele naturalmente ele tem a presença dos cílios, né? Então, se a gente está engrossando um pouco mais a região superior com um delineado, é importante a gente também utilizar um cílios postiço. Porque observe o efeito olhando para o olhar dela. Sumiu os cílios postiços, o cílios natural dela. A gente só visualiza o traço do olho dela, a gente não observa a presença de cílios. Então tem que tomar cuidado com isso. A minha sugestão é, sua cliente não quer cílios postiços, então evite fazer uma maquiagem muito grossa na região superior com um delineado, então evidenciando essa região superior. Estou usando um batom, é o Rebel da MAC, ele é um batom escuro. E aqui também eu quero chamar um pouco sua atenção em relação ao uso do batom escuro. A Gabi possui lábios mais finos, que não possuem volume. Então, quando a gente usa um batom mais escuro, a gente evidencia, chama a atenção para a região de lábios. Então, tem que tomar bastante cuidado também para observar se essa é uma região que valoriza a beleza dela. Observe como os olhos dela são lindos, olhos azuis. Então, é uma região que é maravilhosa naturalmente no rosto dela. Então a minha sugestão é o quê? Valorize esse ponto do rosto que é maravilhoso. Olha como o batom fica bem fininho o lábio, olha como toda a maquiagem deixa um aspecto de um rosto mais largo, porque a maquiagem ficou bem contida no contorno natural do olho dela. O lábio fino também deixa o rosto parecendo mais largo. Olha a aproximação da sobrancelha, como deixa um olhar mais intimidador também. Então, nesse sentido, observe como a gente fazer uma maquiagem assim, só de contorno de olho, sem cílios postiços e um batom mais escuro, pode não trazer uma valorização da beleza da nossa cliente que poderia ficar melhor com outro estilo de maquiagem. Então, olha o antes e depois, né? Então, a gente tem várias regiões do rosto que estão bem mais projetadas, bem mais salientes, pela questão mesmo da iluminação do rosto. Perceba como o rosto dela ficou com um aspecto mais achatado, pela questão da largura tá mais evidente, né? Então, o iluminador que está deixando mais evidente a largura. Perceba como todas as características estão, então, deixando de valorizar a beleza da Gabi. Não é que ela não ficou bonita, mas sim, tem uma maquiagem que valoriza ainda mais a beleza dela e nós vamos falar sobre ela na sexta-feira. Espero que você tenha gostado dessa aula. Me deixa aqui nos comentários o que você achou e a gente se vê na nossa aula da quarta-feira, que é a aula onde eu vou fazer a análise facial da Gabi. Beijo grande, fica com Deus e até mais. Tchau!